A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos falando sobre 5 características básicas do verdadeiro discípulo, ou 5 marcas. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber os próximos vídeos. Evangelho de João, capítulo 10. O versículo de número 4 diz: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A primeira característica, nós falamos sobre ouvir a Deus. A segunda característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, ou a segunda marca, fala sobre que o verdadeiro discípulo segue a Jesus. Seguir aqui dá a ideia de caminhar junto, de andar ao lado. Na cultura judaica existia e existe até hoje uma característica em que o mestre, quando escolhe o menino com 12 anos para ser seu discípulo, esse garoto, esse discípulo iniciante, ele vai agora passar a andar atrás do seu mestre. E existe algo muito interessante, é que antigamente as ruas de chão batido, quando o mestre andava e a criança, aquele garoto atrás seguia o seu mestre, a poeira dos pés do mestre cobria aquela criança. E quando chegava o final da tarde, que ele ia para casa, seus pais viam ele cheio de poeira, porque de fato ele estava seguindo o seu mestre. Então ele ficava coberto de poeira. Então a poeira do mestre lhe cobria. Essa é uma ideia muito interessante de analisarmos, porque quem segue Jesus de perto, ele fica coberto dessa poeira que aqui podemos chamar dos seus ensinos. O que lhe identifica que está seguindo um mestre. Nós precisamos compreender que seguir Jesus não é seguir uma religião, não é seguir uma denominação em si. É fato que Deus ele utiliza a denominação, a igreja local, como um lugar onde nós iremos expressar o nosso amor a Jesus, amando os nossos irmãos. E expressamos a nossa adoração a Deus, adorando a Deus junto com os nossos irmãos. E é um local também onde nós podemos expressar o nosso serviço, ou pondo em prática aquilo que estamos aprendendo com o Senhor Jesus. Então Jesus aqui nesse Evangelho de João capítulo 10, ele diz que o pastor, ele chama as suas ovelhas para fora, elas ouvem a sua voz e lhe seguem. Não é somente ouvir Jesus, mas é seguir. Jesus disse em Evangelho de João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. Esse caminho dá a ideia da primeira parte do tabernáculo, aonde ficava ali o altar do holocausto, era a porta. Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por ela entrará, sairá e achará pastagem. Então a porta do tabernáculo. E o caminho que leva até o santo lugar. Então Jesus diz, eu sou o caminho. O santo lugar onde tem a mesa dos pães asmos, o candelabro de ouro, o altar de incenso, é a verdade, conhecido como lugar da verdade. E a vida é no lugar santíssimo, onde tem a arca do Senhor, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por isso, seguir Jesus implica em dizer que é seguir este caminho. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser direito, mas o seu final é caminho de morte. Nós vemos Moisés, um grande profeta, legislador de Israel, que ele orou a Deus, pedindo a Deus que ele ensine o seu caminho. Ele disse, Senhor, ensina-me o teu caminho. O profeta Elias, certa vez, ele fugindo de Jezabel,
Ele se escondeu numa caverna e quando Deus o encontrou, falou com ele e disse: Elias, volta pelo teu caminho, porque esse caminho que você está trilhando não é meu. Então volte pelo teu caminho, porque grande é a tua caminhada nesta terra, disse Deus para Elias. Ainda tem uma grande obra contigo. Quantas vezes nós tomamos o nosso próprio caminho, que não é o caminho que Jesus está seguindo, que Jesus está caminhando, e passamos a nos perturbar, a nos deixar levar pelas circunstâncias e tomamos caminhos diversos, que aqui fala de atitudes, de decisões, de comportamentos. Qual o caminho que você tem caminhado, meu irmão? A quem você tem seguido? Tem seguido de fato a Jesus? Ou você tem seguido o seu próprio caminho? Ou você tem seguido o teu ego? Ou você tem seguido o teu orgulho? Ou você tem seguido a sua maneira de pensar, o seu achismo? Não, precisamos refletir que se nós somos de fato discípulos de Jesus, precisamos seguir a Jesus. É como disse o salmista Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mas se é o caminho que Jesus está mandando eu segui-lo, eu vou caminhar confiando nele, porque a vara e o cajado do Senhor nos consola, nos protege. Portanto, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Seguir Jesus significa renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, amar menos pai, mãe, irmãos, marido, mulher e amar mais a Jesus. Seguir Jesus significa tomar a cruz para segui-lo, renunciar a tudo quanto tem. Está lá em Lucas. Aprenda que a marca do discípulo de Jesus, ele é aquele que segue de perto o seu mestre para ser e fazer o que o seu mestre é e o que o seu mestre faz. Não perca os próximos 2 vídeos, que iremos falar sobre isso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.